Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje eu queria compartilhar com você uma meditação, uma reflexão sobre o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Bem, como eu já disse em vídeos anteriores, aqui nesses dias acompanhando todo esse conflito, nesses momentos de crise, nesses momentos de tristeza e de sofrimento também, um dos meus guias é o legado de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um médico neurologista de muito destaque no século XX, discípulo direto de Freud. Ele foi também um terapeuta e ele foi também um sobrevivente do nazismo. E como linha geral, o Viktor Frankl escreveu e nos deixou essa mensagem de que algo muito importante na nossa vida, se nós queremos buscar estabilidade, tanto no nosso cotidiano quanto em momentos de crise, é nós termos um sentido nas nossas vidas. E uma coisa muito bonita que ele falou, e que pretendo fazer vídeo sobre isso, ele disse uma coisa muito interessante e muito profunda. Ele falou assim: sempre há um sentido disponível para a gente descobrir. Tá bem? Isso ele está falando de mim, isso ele está falando dele, isso ele está falando de você. Ele dizia, o Viktor Frankl, e ele trabalhava com isso na terapia dele, de que é uma característica do ser humano. A vida sempre apresenta a qualquer ser humano a possibilidade de um sentido, em qualquer momento da vida dele. E no vídeo de hoje eu quero ir um pouco mais além mais a fundo do que o Viktor Frankl disse, que ele disse o seguinte: quando nós sabemos que um sentido que nós intuímos que esse é o sentido para a pessoa naquele momento, como nós sabemos que esse é o sentido? E ele diz o seguinte: uma das características do sentido é que esse sentido está sempre dirigido ao outro, sempre dirigido ao mundo. Não é um sentido que te vai fazer ensimesmado, ensimesmada, fechado ou fechada em você mesmo. É um sentido que vai te dirigir para o mundo. E eu quero trazer aqui um exemplo super prático, que é um amigo meu, que é uma pessoa muito discreta, então eu nem vou dizer o primeiro nome dele, mas é um amigo muito próximo de mim, dos tempos de São Paulo, é um amigo paulistano, e quando tudo começou, todo esse conflito, tudo isso começou, ele estava em São Paulo ouvindo o noticiário, e ele entendeu que ficar só vendo o noticiário, para ele estava muito desconfortável. Ele veio para cá, resolveu vir aqui para Israel. Ele largou tudo que ele tinha naquele momento, ele largou não largou, né, mas ele deixou lá na mão de sócios o trabalho. Ele é casado, deixou uma esposa, tem 2 filhos crescidos, avisou eles que ia vir para cá. E quando ele chegou aqui, ele alugou um carro com próprios recursos e ele se voluntariou aqui para fazer um trabalho de distribuir comida para pessoas necessitadas através do país. Né? Então ele tinha em contato com uma ONG aqui de Israel que estava começando a fazer esse trabalho. Então ele falou: olha, eu estou com um carro, vou colocar a minha gasolina, me fala aonde eu preciso entregar esses pratos de comida. Ele chegou a entregar 400 pratos de comida num dia só, olha só. E ele chegou também a percorrer 100, 200 quilômetros, levando uma família de refugiados de um ponto até o outro. E até com algum risco, né? Um risco limitado, mas com algum risco. Ele chegava até as fronteiras, até onde estava tendo conflito militar. Ele chegou bem perto onde tem realmente os soldados estacionados, tal, e então até com algum risco. E num certo momento, ele já está aqui, eu acho que umas 2 semanas,
essas cozinhas que estavam preparando alimentação, acabou o dinheiro, acabou os recursos. Então ele começou, esse amigo meu começou a contactar amigos dele, brasileiros, para fazer uma caixinha para enviar para cá, para essas cozinhas continuarem funcionando. E ele continua ali nesse momento que a gente tá conversando, estou gravando esse vídeo aqui, ele está continuando a fazer. Ele é uma pessoa muito modesta, muito discreta. Ele diz que ele está fazendo um pequeno serviço de autoboy, né? Em vez de motoboy, ele está autoboy. Mas o interessante para mim, para você, para a gente pensar, meditar juntos sobre isso, é como nessa situação ele estava na casa dele, vendo o noticiário, ensimesmado, entristecido, e aquilo lá era pouco, aquilo lá não tinha sentido para ele. E ele deu um passo sem saber, ele não conhece, eu falei um pouquinho com ele, mas ele não conhece a obra do Viktor Frankl, mas ele colocou em ação isso. E a gente pode ver como a obra do Viktor Frankl realmente tem muito a ver com a nossa vida cotidiana ou vida em situação extrema também. E então ele, ao invés de ele ficar ensimesmado em frente à televisão, ele foi ao encontro do mundo, foi ao encontro do outro. E ontem, quando eu passou na minha cabeça trazer a história dele aqui para te contar, eu através do WhatsApp eu falei, escuta, me diz o seguinte, me dá um depoimento por áudio mesmo, como você está se sentindo fazendo isso? Qual é a tua sensação fazendo isso? E ele disse o seguinte, literalmente ele me disse o seguinte, olha, estou me sentindo bem, a situação toda é triste, mas estou melhor aqui do que estava em São Paulo. Aqui pelo menos eu finjo que sou útil. É irrelevante o que eu estou fazendo, mas para mim está sendo bom. Bem, eu quero gravar um vídeo um pouquinho mais adiante, talvez o próximo, sobre essa sensação de irrelevante, porque no final das contas, esses sentidos, essas ações que a gente faz, são pequenas. Na maior parte dos casos de nós aqui, os milhões, bilhões de habitantes desse planeta, no final das contas são pequenos passos. Mas será que é realmente irrelevante? Como eu disse para vocês, é um amigo meu, ele é uma pessoa muito humilde, muito modesta. Então ele está falando, eu estou fazendo um pouquinho só. Mas será que realmente é um pouquinho só? Sobre isso eu queria desenvolver num outro vídeo. E é isso. Agora, eu também queria trazer o seguinte, mais um passo aqui. Se você é um cristão, se você é uma cristã, você com todo esse papo nosso, você já deve ter, talvez tenha vindo à sua mente uma frase de Jesus muito famosa, e está, por exemplo, está em vários lugares, mas eu encontrei aqui em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, que é uma frase que Jesus, enquanto ele estava conversando com os seus discípulos, enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, né, em direção à Semana Santa de Jesus em Jerusalém, ele diz o seguinte, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então eu acho que tem isso bastante a ver com isso, quer dizer, a pessoa quando busca um sentido, num determinado momento, ou num grande sentido na sua vida, é realmente em direção ao outro que funciona. É não para ser servido, não esperando que as pessoas deem para você, mas que você sirva o outro, sirva o mundo. E assim, como disse o amigo meu, ele fala assim, mas para mim está sendo muito bom. Então essa é a sensação de servir e não esperar ser servido. E finalmente, uma coisa interessante, o Viktor Frankl, no pensamento dele, que eu quero trazer aqui mais nos próximos vídeos, no pensamento dele, o pensamento dele era muito ligado à espiritualidade e à religião mesmo. Ele foi uma pessoa religiosa durante toda a vida dele. Ele não trazia muito no trabalho dele, não declarava, era uma coisa muito discreta, mas nós sabemos por depoimentos que ele foi uma pessoa religiosa durante toda a sua vida. E ao contrário de outros grandes psicólogos e filósofos do século XX que eram muito críticos em relação à religião e à espiritualidade, como por exemplo o próprio Freud. Então, ou seja, em todo o pensamento do Viktor Frankl nós temos muito a questão da espiritualidade
e da religião, por isso que é fácil fazer as ligações entre o pensamento dele e as grandes mensagens bíblicas, como essa que eu trouxe aqui de Mateus. Tá bem? Então é isso. Então fica aqui a minha meditação, a minha reflexão com você. Me diga o que você acha nesses momentos, é muito legal escutar de vocês. Você deixa um comentário, eu respondo a todos os comentários. Se isso bateu em você de uma maneira positiva, deixa aqui um seu comentário para a gente ir trocando uma ideia, tá bom? Enquanto isso, a gente vai acompanhando esse conflito aqui na Terra da Bíblia e a gente espera que esse conflito termine o mais rápido possível e que a paz se restabeleça aqui na Terra da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, deixando um carinhoso abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!